vídeo começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. É como a gente fala, a gente vive o que prega. E quando uma vez que a gente fala, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui de verdade. Então você não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda. Então tem que fazer a vontade do Senhor. Aí eu fui me ajoelhar, fui orar, né? E perguntar para o Senhor o que o Senhor queria que eu trouxesse nesta noite. E o Senhor falava para mim: por que não dar continuidade na fé, na palavra que você trouxe domingo? Dá continuidade, filha. Aí eu falei: tá bom. Aí eu fui folheando a Bíblia, orando, e o Senhor pediu para mim trazer hoje a mensagem que se encontra lá em Marcos 10, a partir do versículo 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Aqui essa passagem fala muito de um cego, né? Que a Bíblia não relata se esse cego era de nascença, se ele cegou depois. Eu tentei procurar já outras vezes, mas a Bíblia não relata. Porque naquela época as pessoas tinham muito costume de dizer que o filho, quando nascia com algum problema, era por castigo dos pais, né? Eram os pais que pecavam. Só que de verdade, irmãos, eu não acredito nisso. Que por causa do pai, os filhos vão pagar. É lógico, dependendo da desobediência, acaba acontecendo mesmo. Porque às vezes a arrogância da pessoa leva à própria destruição. Só que aqui a Bíblia não nos fala se ele era cego de nascença, se ele cegou depois. Mas o que me chama a atenção aqui é que ele vivia pela rua, perambulando. Vivia pela rua, talvez, que nem eu falei domingo passado, reclamando. Que era cego, que não via, que vivia de esmola, que vivia de caridade dos outros. Talvez até catando comida do chão, porque a gente sabe que tem pessoas muito boas, que até ajudam, mas também tem pessoas muito ruins. Que nem a gente escuta tanta reportagem de pessoas que dão comida envenenada, sabe? Pessoas que passam, chutam. Talvez esse cego fosse uma dessas pessoas. Mas o que me chama a atenção aqui da palavra é que, se você olhar, ele ouvia falar de Jesus. Jesus de Nazaré. Acredito eu que a partir do momento que ele começou a ouvir as pessoas falando, aqueles bochichos, que Jesus curava, que Jesus salvava, que Jesus já tinha até ressuscitado morto. E ali no coração dele, foi alimentando, foi criando frutos. Foi que nem eu falei domingo, né? Dependendo da amizade que você anda, te leva para cima ou pode te levar para baixo. Acredito eu que esse cego aqui, ele devia ouvir coisas ruins, mas ele não deixava entrar no coração dele. Apenas entrava o que era bom. Entrava apenas quando ele ouvia falar que ia passar por ali um homem chamado Jesus.
Um homem chamado Jesus de Nazaré. Aquele que curava, aquele que salvava, aquele que libertava, aquele que ressuscitava morto. Então, acredito eu que aquilo foi, no coração dele foi aumentando de alegria. O coração dele foi ficando na expectativa de quando Jesus passasse, ninguém ia impedir ele. Ninguém ia tirar dele aquele desejo que ele tinha. Porque acredito eu que ele pensava assim: se ele ressuscitou morto, se ele curou paralítico, por que não curar a minha visão? Por que não curar a minha visão? Se ele ouvia falar que Jesus fazia tantos milagres, tantas coisas boas, por que não fazer dele? E o que me chama a atenção aqui é que quando ele foi ao encontro de Jesus, ele jogou a capa. E eu fui pesquisar, nesse pouquinho tempo que eu tive, sobre essa capa. Essa capa pesava mais de 15 quilos. Tanto era grossa, como tinha sujeiras, muito suja. Por que ele usava essa capa? Para proteger do frio. Por isso que o cego Bartimeu usava essa capa. O que significa essa capa? Essa capa, irmãos, significa doenças que muitas vezes a gente tem e não são curadas, feridas, obstáculos, nossos problemas. Pode significar tanta coisa na nossa vida, tanta coisa. Tudo aquilo que impede a gente muitas vezes de buscar o Senhor. Tudo aquilo que muitas vezes, sabe, nos amarra. Aí você pode até falar para mim: mas pastora, eu não sou amarrado. Eu não sou isso. Mas muitas vezes, irmãos, a gente não consegue nem ver. Porque às vezes a gente tem mania de fazer uma coisa repetitiva direto, que acaba virando costume na vida da gente, acaba virando rotina. Então você nem se dá conta que você está preso àquela situação. Você nem consegue mais acordar. É tão robotizado na sua vida fazer aquilo direto, talvez a reclamar, talvez olhar para aquela situação que está acontecendo na sua casa e achar que é normal. Quantas vezes a gente não acha que é normal passar por luta? Ah, mas eu tenho que passar por luta mesmo. Se eu não passar por luta, as coisas não acontecem. Não, irmãos, não é bem assim. A palavra do Senhor diz que temos que passar por luta, sim. Mas não podemos nos acostumar com a luta. Ela não pode ficar sobre as nossas vidas como essa capa era sobre a vida desse mendigo. A gente não pode permanecer na luta 24, 40, 48 horas direto. Não podemos permanecer. Não podemos aceitar isso na nossa vida. Porque senão a gente está indo contra a palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala que Ele veio para trazer vida e abundância. Ele não veio para trazer sofrimento. Quem veio para trazer sofrimento, para trazer luta, trazer angústia, foi Satanás. Não foi nosso Deus. Não foi nosso Pai. Ele até permite. Porque tudo que acontece na nossa vida é permissão do Senhor. Nada é por acaso. Ou porque Ele quer nos ensinar alguma coisa, ou porque Ele quer que a gente aprenda realmente a buscar mais o Senhor. Por quê? Porque é como eu sempre falo, se na vida da gente está tudo bem, está tudo perfeito, está tudo caminhando perfeitamente, a gente se acomoda até de orar. Até de orar a gente se acomoda, porque está tudo bem. A sua oração, que quando você está na luta dura 10 minutos, quando está tudo bem dura 1 minuto. É ou não é assim? Dura 1 minuto. Ai, Pai, obrigado, Senhor.
Nem seu joelho no chão você quer dobrar muito quando tá tudo bem. Agora, quando você está na luta, irmãos, é quando você mais tem comunhão com Deus. É quando você ora, é quando você chora, é quando você jejua, é quando você busca mais. É ou não é verdade? É desta maneira. Por quê? Que muitas vezes a gente passa por tanta luta e Deus não tira a luta. Por causa de nós mesmos. Deus é culpado? Não, Deus não é culpado. Culpados somos nós, que nos acomodamos, que deixamos de buscar o Senhor verdadeiramente como se deve, como Ele gostaria. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz o quê? Buscai o Senhor em todo tempo. Não é só quando está na luta, é em todo tempo. Principalmente quando você está bem, é que você tem que buscar mais ainda. Mas pelo contrário, quando está tudo bem, é quando a gente mais se acomoda. É quando a gente mais esfria na presença do Senhor. Aí o Senhor vai lá e dá uma apertadinha. Fala, epa, peraí, está esquecendo, vamos lá lembrar. Era o que esse cego aqui via. Esse cego aqui era assim. Acredito eu que ele nos becos, né? Porque ele não podia andar na rua, porque se ele andasse na rua, a pessoa ia derrubar, bater nele, mandar ele sair do meio, porque ele estava incomodando. Então, pelos cantos, acredito que ele ouvia falar de Jesus. Ele ouvia falar do Messias, daquele que veio para trazer a salvação, daquele que veio para trazer a cura. Então, aquilo foi nascendo ao coração dele aos poucos, foi florescendo. Tanto é que quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, ele não pensou duas vezes. Ele não estava vendo. Mas ele ouvia e sentia. Tanto é que ele fez o quê? Ele começou a gritar. Para quê? Para chamar a atenção do Senhor. Porque ele precisava chamar a atenção de algum jeito. Por quê? Porque se ele dependesse de alguém naquela situação, ele ia ser jogado de escanteio de novo. Se ele tivesse dependendo de algum amigo, de algum conhecido, de alguém para socorrer ele naquele momento, irmãos, pode ter certeza que não ia ter ninguém. Como muitas vezes na nossa vida é assim também. Muitas vezes a gente precisa pedir socorro. Muitas vezes a gente precisa ter alguém de confiança do nosso lado. Precisamos crer que Jesus coloca pessoas boas em nossas vidas. Esse cego aqui não tinha ninguém. Tanto é que a palavra fala o quê? Que ele começou a gritar. O que é que o pessoal falava com ele? Que ele gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamava. Eu fico imaginando o grito dele de desespero. Ele devia estar desesperado ali. Por quê? Porque ele não sabia para que lado ele gritava. Ele não sabia se Jesus estava na frente, atrás, do lado, de costa. Não tinha como o cego saber para que lado Jesus estava. Por isso que ele gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo ainda falava para ele, cala a boca, você está incomodando, fica quieto. E o que me chama a atenção, que antes dele fazer isso, quando ele faz tudo isso, e que Jesus fala, deixa ele vir, ele jogou a capa. Ele joga a capa fora. Isso quer dizer o que, irmãos? Que quando ele joga a capa fora, ali ele se liberta de tudo aquilo que oprimia ele, de tudo aquilo que sufocava ele, de toda aquela tristeza que ele tinha no peito. Quando ele tira aquela capa, que acredito eu, que simbolizava o peso nas costas dele, simbolizava as lutas que ele passava, simbolizava talvez a saudade da família, talvez família que ele nunca teve, ou se teve, perdeu, a Bíblia não fala. E muitas vezes nós nos encontramos assim que nesse cego. Aí você pode até falar, não pastora, mas eu enxergo.
Será se realmente você enxerga? Às vezes eu me pergunto para o Senhor, Senhor, será se realmente eu enxergo? Ou será se eu sou cega espiritualmente? Porque muitas vezes, meus irmãos, somos cegos espiritualmente. Somos cegos não porque a gente não consegue ver a luz, mas porque a gente não consegue enxergar aquilo que Jesus tem para nós. A gente não consegue acreditar nas promessas do Senhor. A gente não consegue ver um palmo diante da gente. Por quê? Porque estamos cegos espiritualmente. Tem a cegueira espiritual também, não é só cegueira carnal. Aqui a palavra diz que ele era cego carnal mesmo, não enxergava. Mas tem muito crente que é cego espiritual, que a cegueira espiritual tomou conta. Aí você pode até falar, nossa pastora, mas quer dizer que eu sou cego? Tem gente que é cega, irmãos, espiritualmente. Tem gente que não consegue ver a cura, não consegue ver a libertação da sua família, mesmo que não esteja acontecendo. Mas se você começar a imaginar, começar a ver espiritualmente, é muito mais fácil, porque a fé é isso. Como eu falei domingo, a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas temos a certeza que ela existe. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz o quê? Que é impossível agradar a Deus sem fé. É impossível. Porque se a gente não tiver fé, como que a gente vai crer que Deus existe? Como que você vai crer que Deus existe sem fé? Você não vê Deus. Você não toca em Deus. Você apenas sente Ele. E espiritualmente a gente ouve a voz de Deus, mas a gente não vê. Eu falo que Deus é igual o ar que a gente respira. Eu sempre dou essa comparação. O ar a gente não vê, a gente não toca, não é apalpável. A gente não consegue tocar no ar, mas você sabe que ele existe. Você sabe que se ele faltar na sua vida, você morre. Tenho certeza que ninguém consegue ficar mais de 3 minutos sem respirar e sobreviver. Não é verdade? Porque a gente precisa do ar para respirar. Quando você está no ar, no lugar poluído, vamos fazer a comparação. Quando você está no lugar, que nem quando eu fui fazer o simulado da brigada, né? Quando você está no lugar cheio de fumaça, você tenta prender a sua respiração, mas você não consegue. E se você engole aquela fumaça, você fica tossindo. Do mesmo jeito, somos nós sem a presença de Jesus. Não tem como sobreviver. Porque Jesus, Ele é o nosso ar que a gente respira. Ele é a nossa fortaleza bem presente. Porque eu sempre falo, o ar, ninguém vê, ninguém toca. Você pode pegar um saco, tentar encher, você não vai conseguir. Mas você sabe que ele está aqui. Você sente o ar, você respira o ar, mas você não vê. Isso é ter fé. Você tem fé que o ar está aqui. Essa fé todo mundo tem. É igual a fé em Deus, em Jesus, é do mesmo jeito. Ninguém vê, porque tamanho é o brilho dele. A palavra diz que nem os querubins, nem os anjos chegou a ver a face de Jesus. De tanto brilho que é, que os anjos e os querubins fazem é cobrir o rosto e só gritar o nome de Santo, 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 Santo. Mas sabe que Deus está ali. Então é essa fé que a gente precisa ter no meio dos nossos problemas, no meio das nossas lutas. É que o Senhor está presente, é que o Senhor pode todas as coisas, é que o Senhor, Ele é Deus, Ele é onipotente. Ele é o ontem, o hoje e o amanhã. Assim como o ar que a gente respira. Como esse cego aqui. Ele gritava. Ele não temeu.
E nesta hora, ele não deu ouvido às pessoas que mandavam ele calar a boca. As pessoas que falavam para ele, para de falar, para de gritar, você está incomodando, você está sendo chato. Mas por que ele não parava de gritar? Porque ele queria ser curado, meus irmãos. E muitas vezes a gente precisa ser como esse cego na presença do Senhor. A gente precisa adorar mais, a gente precisa buscar mais, a gente precisa clamar mais por Ele. Quando a gente louva, a gente tem que louvar com todo o nosso coração. Não simplesmente, eu vou cantar esse louvor porque eu acho bonito. Não, um louvor é uma oração a Deus. É uma oração. Por isso também que nós não devemos cantar qualquer música. Não devemos cantar qualquer tipo de música. Porque, para e pensa, você começa a cantar um louvor, aí você começa a se encher da presença do Senhor. Você começa a se alegrar. Você pode estar triste como for, a tristeza vai embora na hora do louvor. Mas se você começa a cantar aquelas outras músicas mundanas, que fala de sofrência, que fala de pessoas que foram embora, de marido que traiu a mãe, marido que traiu a mulher, daqui a pouco você está chorando, sem nem saber por que você está chorando. Você vai falar, nossa, mas estava cantando, me pego chorando, para você ver o tamanho que tem a influência as músicas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado do que a gente ouve. Por quê? Porque os nossos ouvidos e a nossa mente é do Espírito Santo. Então você tem que encher e falar coisas boas, coisas que edificam. E o louvor de Deus, ele edifica. Ele te traz para cima. Você pode até chorar, que nem muitas vezes eu choro no meio de louvor. Mas por quê? É de tristeza? Não, é de alegria. Eu choro. Por quê? Porque eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. É diferente do que quando você está escutando essas outras músicas e você chora. Que aí você começa a chorar, começa a se lamentar. Eu digo isso, irmãos, porque eu também já fui do mundo. Eu também já cantei essas músicas do mundo. E quantas vezes eu não me pegava chorando pela música e eu nem sabia por que eu estava chorando. Eu falava, poxa, por que eu estou chorando? Nem tenho marido, nem me traiu, e eu estou chorando pela música. E é bem assim na vida da gente. E isso eu aprendi. Então, eu vejo que o que não me edifica, eu não faço. Se eu sei que essas músicas não vai me levar a lugar nenhum, para que eu vou ouvir? Não tenho necessidades de ouvir essas músicas. Então eu vou louvar o meu Senhor, porque eu sei que eu louvando a Ele, a presença do Espírito Santo desce e eu vou me alegrar. Né? É diferente, é o que esse cego fazia aqui. Por isso que ele gritava, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais o pessoal mandava ele calar a boca, mais ele gritava. Ele estava errado, irmãos? Não. Ele não estava errado. Sabe por quê? Porque se a gente não correr atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, quem vai correr por nós? Ninguém. Então tem que ser você a dar o primeiro passo. Tem que ser você não olhar para a dificuldade e olhar somente para o alto. Porque a dificuldade vem, a complicação vem, mas a certeza que Jesus está no negócio é maior. Porque eu creio, irmãos, assim, nas promessas do Senhor que Ele tem feito para nós, sabe? Às vezes as lutas vêm, as dificuldades, as coisas, você olha e fala, meu Deus, eu não vou conseguir. Não vai dar certo. Não é desta vez. Isto não é para mim. Aí o Senhor vem, acalma a tempestade, faz tudo bonitinho. Você fala, nossa, Senhor, que bom. Que bom que o Senhor fez isso. Que bom que o Senhor aliviou. Porque, irmãos, às vezes você olha assim, tamanha dificuldade. Eu digo por mim, eu comecei a estudar, não consegui acompanhar. Fui para a faculdade aqui no Belenzinho, que eu falava que é mais perto.
Ontem fiquei sabendo, para honra e glória ao Senhor, que a unidade da Anhanguera aqui do Belenzinho vai fechar. Vou ter que ir para Santana. Vou ter que ir para Santana agora. Quando eu olhei assim, falei, meu Deus. Aí eu fiz igual o cego. Tem misericórdia de mim. Porque é 20 minutos daqui no Belenzinho. 10, 15, né? E meu marido, quando eu saio, vai me pegar. Lá em Santana não tem como ele pegar. Né? Mas é aquilo que eu falo. Eu digo para o Senhor, Senhor, não preciso viver tudo que eu prego, né? Podia viver um pouquinho assim, estava bom. Mas o Senhor fala, não, você não falou para mim que você quer pregar só o que você vive? Então você vai viver. Você não prega que é no meio da dificuldade que você crê em Deus? É no meio dos obstáculos? Então você vai continuar. Tanto é que ontem lá o grupo do WhatsApp da faculdade estava bombando. Todo mundo reclamando, todo mundo chorando. Aí eu falei, calma gente, vamos fazer um teste, de repente vai dar certo, que não sei o quê. E comecei, sabe, a falar, falei, meu Deus, eu estou falando o quê? E eu estou assim. Mas amém, eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas, daí tudo dá certo. E quando a gente acha que vai ter uma folguinha, aí o Senhor vai apertar mais ainda. Mas eu creio que tudo o Senhor tem propósito na nossa vida. E tudo e nada, irmãos, é por acaso. Nada. Nada é por acaso da nossa vida. Eu creio nisso. Eu creio nas promessas do Senhor. Por isso. Porque um dia Ele prometeu. E Ele é fiel para cumprir. Como esse cego aqui. Como diz a palavra que ele gritava. Até chegar a hora que Jesus falou, não. Deixa ele vir. E o que me chama a atenção é que a palavra fala que antes mesmo de descer ao nosso coração, dos nossos olhos ver, Jesus já sabe o que a gente quer, já sabe o que a gente necessita. Mas por que o Senhor pergunta para ele? Jesus chama ele e depois pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia? Será? Se a palavra diz que Ele sabe e vê tudo, por que será que Jesus perguntou para eles? Vocês já se perguntaram? Porque quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente tem que se colocar tanto no lugar de Jesus, como no lugar do doente, vamos dizer assim, né? Já se perguntaram por que Jesus perguntou para o cego, o que queres que eu te faça? Porque Jesus sabia que ele era cego. Jesus sabia que ele queria enxergar ou não. Acredito eu que Jesus sabia. Porque se Jesus não soubesse, é contra a palavra, não é verdade? Porque muitas vezes, irmãos, o Senhor quer ouvir a nossa voz. Muitas vezes o Senhor quer ouvir o nosso clamor, para ver se realmente é isso que a gente quer. Para ver se realmente, na hora ali que o circo estiver pegando fogo, você vai continuar. Por isso que o Senhor perguntou para esse cego aqui, o que queres que eu te faça? Você quer que eu te faça? Ele, Senhor, que eu veja, que eu possa ver. Aí o Senhor responde para ele, a tua fé te curou. Tem outras passagens, eu não me lembro agora se é em Lucas ou se é em Mateus, que fala, vá, teus pecados estão perdoados. Porque essa passagem tem nos 3 livros, né, do Evangelho, tanto em Marcos, como em Lucas, como em Mateus. E lá fala, a tua fé te salvou. Vai-te, segue. Então veja, já que você quer ver, veja. Aí o Senhor pergunta para mim e para você hoje, o que vocês querem ver? Estão dispostos a largar a capa? Estão dispostos a renunciar às coisas do mundo? Estão dispostos
a renunciar tudo aquilo que não agrada o Senhor, para que você possa enxergar? Estão dispostos a olhar para o Senhor, a ver o que o Senhor tem para cada um de nós? Porque a gente só consegue ver o que o Senhor tem para nós se a gente deixar essa cegueira espiritual de lado. Se a gente pedir para o Senhor limpar a nossa vista. Se a gente pedir para o Senhor ter misericórdia de nós, igual esse cego estava aqui. Esse cego, ele clamava, ele falava: Senhor, tem de misericórdia, tem de misericórdia, tem de misericórdia. Ele repete várias vezes. Por quê? Porque ali no coração dele realmente tinha o desejo. Tinha o desejo dele ver. Ele queria ver as coisas. Ele queria ver como que era o mundo. Por quê? Porque ali quando ele era cego, ele era humilhado, ele era pisoteado, ele era criticado, ele não tinha oportunidades na vida. Acredito eu que todo mundo que passasse devia jogar uma piada, devia dar um empurrão. Tinha aquele que talvez desse uma moedinha, outros não. Era o que acontecia com esse cego. Por isso que o Senhor fala: vai, filho, vai, enxerga. Eis que eu limpo a tua visão hoje. Eis que a partir de hoje tu serás um novo homem. A partir de hoje tu serás uma nova criatura. A partir de hoje que tu largaste esta capa fora, tu vai ver a glória, tu vai ver a minha glória sobre ti. Porque só a presença do Senhor na nossa vida é o que basta, irmãos. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.